é um culto de doutrina, não é? Outrora confundia-se muito costume com doutrina. Esse culto era chamado de culto de lavar roupas, não é? É o culto da palavra, é o culto do conhecimento, e a gente precisa conhecer mais acerca da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, herdeiros da promessa. Toda a igreja, vamos ler o tema, 1, 2, 3. Quantos herdeiros da promessa tem aqui? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus 6, versículo 17. Toda a igreja, vamos lá. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Vamos orar uma vez mais. Amado Espírito Santo, esteja conduzindo essa palavra e essa ministração, Pai amado, dando entendimento à igreja, porque eu sei que tem pessoas aqui que aguardam o cumprimento de promessas. Pai amado, eu sei que tem pessoas aqui que têm palavras vindas do Senhor, mas muitas vezes têm questionado o não cumprimento ainda. Por isso eu te peço unção e sabedoria, autoridade do céu, para ministrar ao seu povo, que aprove ao Senhor trazer para essa reunião nessa noite. Amém. Tome o seu assento. Deus abençoe a sua vida. Herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa. É sobre isso que nós vamos falar. Amados todos, homens e mulheres, que fizeram uma aliança com Deus, todos que servem ao Senhor, eles têm um legado, eles têm uma herança. Existe algo que é destinado àqueles que servem a Deus, que são as promessas do Senhor. Estudiosos dizem que na Bíblia de Gênesis a Apocalipse há cerca de 32.000 promessas de Deus, promessas nas mais variadas frentes e necessidades do ser humano. Existem citações diversas falando sobre as promessas de Deus, e nós, quando aliançamos com o Senhor, nós herdamos. E daí esse tema que eu trouxe, a palavra, tirado exatamente do primeiro versículo que lemos, versículo 17, herdeiros da promessa. E eu quero falar acerca disso, porque muita confusão, muita coisa é dita acerca de promessa. Mas o texto que nós lemos, ao lê-lo, revela que Deus quer mostrar alguma coisa. O versículo 17 diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar. Mostrar o quê? O que Deus quis mostrar, irmãos, aí no versículo 17. Se você ler, você vai ver que Deus quis mostrar a imutabilidade, diga imutabilidade, do seu propósito. O que é isso? Quer dizer que o propósito de Deus não muda. Aquilo que Deus projetou é irrevogável. Deus quis mostrar a imutabilidade. Aí foi onde eu pedi que você ficasse com sua Bíblia aberta, para você construir o conhecimento. Eu vou apenas dar direções, mas você precisa construí-lo.
Deus quis mostrar a imutabilidade do seu propósito, e para a gente entender isso, quando você olha o capítulo 6 de Hebreus, ele está falando sobre a salvação, sobre a fé. Aí no versículo 9 fala que a salvação é melhor do que todas as coisas melhores e pertencentes à salvação. No versículo 13 fala a imutabilidade da promessa de Deus. E para ilustrar a imutabilidade, fala que Deus fez promessa para Abraão. E para mostrar que Deus não muda, ele jurou por ele mesmo. E aí o autor fala que é comum, quando se faz um juramento, jurar por alguém superior. Ele fala: olha, quando se jura, o juramento é feito em nome de alguém que está acima. Mas como Deus não tem ninguém acima dele, ele prometeu, e em cima da promessa ele fez um juramento. Em nome de quem? Acima de Deus não tem ninguém. Então ele jurou no nome dele mesmo. E ele disse: em meu nome eu prometo que eu vou fazer isso na sua vida, Abraão. A imutabilidade de Deus está intrinsecamente relacionada com o caráter imutável de Deus. Assim como ele não muda, assim como ele é Deus, ontem, hoje e eternamente, ele é Deus. Assim as promessas de Deus não mudam. E ele diz aqui no texto que nós lemos que para mostrar a imutabilidade dos seus propósitos, as promessas de Deus não mudam. E para mostrar que elas são imutáveis, é que Deus determinou que fosse feito isso daqui. No versículo 18 fala que para mostrar essa imutabilidade, ele expõe duas coisas. Olha o versículo 18: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Que duas coisas são essas, irmãos? Quais são as duas coisas pelas quais Deus, que é impossível mentir? Diga: Deus não mente jamais. E eu abro parêntese para dizer: se você é filho de Deus, você também não usa de mentiras para com a sua vida. Fecho o parêntese. Porque o filho, ele traz as características hereditárias do pai. E se nós nascemos pelo Espírito Santo, carregamos espiritualmente as características hereditárias de Deus, o Espírito Santo. E aqui está dizendo que é impossível que Deus minta. Deus não mente no telefone, Deus não mente no trabalho, Deus não mente na igreja, Deus não mente no ônibus, Deus não mente na faculdade, Deus não mente no céu, nem na terra, nem no inferno. Assim deve ser o povo de Deus, amém, irmãos? Nem pequenininha e nem grande, tudo é mentira. Duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Que coisas imutáveis são essas? Diga: primeiro, promessa. A promessa de Deus não muda, queridos. A promessa de Deus é imutável. A segunda coisa imutável que Deus mostra a permanência é o juramento. Deus faz a sua promessa, e para mostrar que ele é imutável na sua palavra, ele faz um juramento. E aí o versículo 18 diz assim: mediante duas coisas imutáveis de Deus, promessa e juramento de Deus. É impossível que Deus mude uma promessa, é impossível que ele volte em um juramento que ele fez. Ele mostra a imutabilidade
da sua promessa.